excelente sábado, dar continuidade ao tema que a gente estava trabalhando na aula passada, que era a definição sobre ética e moral. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, né? Então, essa definição sobre ética e moral. Eu vou responder aquelas duas perguntas que eu tinha feito lá para vocês, e daí a gente dá continuidade na discussão, e depois a gente faz aquele mesmo esquema que a gente tinha feito, né? A hora que, assim que chegar todo mundo, eu passo o link para vocês. A gente vai ter 3 questões hoje para responder. Vocês, da mesma forma, vão preencher o formulário com o nome, e-mail, qual que é o curso de vocês, e responder as 3 questões. Né? Então, daí vão ser 3 questões apenas hoje, combinado? No final da... bom dia, Eduardo, bom dia, Matheus, os últimos aí que estão chegando, vão lá animando o povo. Né? Daí, no final da aula, gente, lembra que eu vou passar uma atividade para vocês fazer, uma atividade bem curtinha, depois eu posto ela também no Moodle, mas lembra para eu explicar essa atividade para vocês, combinado? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente estava trabalhando sobre a ética e a moral, correto? A gente estava tentando fazer uma definição sobre ética e moral. Eu falei para vocês que toda a nossa conduta moral, né, toda a nossa conduta humana, ela se baseia em 3 dimensões ou 3 instâncias da nossa vida, que é a dimensão do Estado, né, dada pelo direito, que vai orientar aquilo que a gente deve ou não fazer, ou pode ou não fazer, a dimensão da sociedade civil, né, que é a dimensão da moralidade mesmo, né, então a gente pode pegar e coloca tudo dentro da sociedade civil, a parte religiosa, os grupos sociais, o que a gente pode chamar dos guetos sociais também, enfim, a escola, todas as instituições cabem dentro da sociedade civil. E essa outra dimensão que eu chamei de mercado aqui, na verdade eu não, né? Quem está chamando de mercado aqui é a nossa referência bibliográfica, que é o Michael Sandel, mas que se refere à esfera da liberdade privada. Então, geralmente, isso aqui é a pessoa mesmo, né? As concepções individuais, ou a esfera da família, né? Está dentro do que a gente chama de esfera privada. Essas 3 dimensões, né? Elas orientam todas as nossas condutas humanas. Daí eu falei para vocês, também na aula passada, que além, né, da gente agir, né, quando a gente age, quando a gente faz alguma coisa, a gente se pauta nessas 3 esferas, correto? Né? Então, sempre que eu entro em sala de aula, que eu vou ao supermercado e eu pego as coisas e não saio correndo, e eu vou lá e pago o produto que eu estou comprando, que eu estou pegando, eu me pauto nessas esferas aqui. Né? Ou eu pago, né, lá no mercado, ou eu vou pagar o produto porque o direito me obriga, porque senão é um crime, ou pelo menos eu vou pagar para não passar vergonha, né, não ficar mal falado na comunidade e não ficar devendo para ninguém. Então eu pago, às vezes, por uma imposição moral. Né? Então, só que além de a gente agir, muitas vezes a gente para e começa a refletir sobre a nossa prática, né? Sobre a nossa moral. Quando a gente vem para a esfera da reflexão, quando a gente sai apenas do comportamento, né, do nosso comportamento consciente, a gente vai para a esfera da reflexão. Quando a gente vai para a esfera da reflexão, a gente está na área da filosofia, a gente não está mais na área da moral. Perfeito? Então, o que eu quero que vocês gravem aqui é que a moral, ela não pertence à área da filosofia. Né? A moral, ela pertence ao quê? À sociedade. O que a filosofia faz? A filosofia pega a moral para estudá-la. Né? Então, ela vai lá, pega a moral e começa a estudar. Quando a filosofia faz isso, ela constrói o que a gente chama de ética. Beleza? É a mesma coisa assim, a gente tem na filosofia o que a gente chama de filosofia da religião. Né? A religião, ela não faz parte da filosofia. Só que existem autores que pegam a religião, pegam a questão de Deus, a questão
das manifestações religiosas para fazer uma reflexão, para tentar compreender de um modo filosófico. Quando a gente faz isso, a gente faz filosofia da religião, que é diferente de uma filosofia religiosa, beleza? A mesma coisa a gente faz com a moral. A filosofia não pega a moral para si, ela pega a moral como uma reflexão. Então, quando ela vai refletir sobre a moral, sobre por que as pessoas fazem tal coisa e não fazem outra, a gente está no campo de uma reflexão. Se a gente está no campo da reflexão, a gente está no campo da filosofia, e que daí a gente chama de campo da ética, né? Então, o campo da ética é o campo da reflexão sobre a moral. É um campo filosófico, um campo de conhecimento, de reflexão sobre a moral. Tranquilo? E daí, então, eu fiz a pergunta para vocês na aula passada, né? O que é ética? Um reflexo da moral, né? Um complemento da moral, um determinante da moral ou uma reflexão sobre a moral, né? E a maioria de vocês me respondeu a resposta D, né? D de dado, que é uma reflexão sobre a moral. Então, quem respondeu a resposta D, né, quem está lembrando aí do que respondeu na aula passada, é isso mesmo, né? A filosofia ela é uma, ou melhor, né, a ética é uma reflexão sobre a moral, né? A ética pode, às vezes, estar complementando a moral? Pode, ou às vezes ela até pode, mas geralmente não acontece isso, ela só vai explicar, ela não tem essa função, por essência. Se isso ocorrer, é apenas por, como é que se diz, coincidência, né? A ética vai determinar a moral? Jamais, né? A função da ética nunca é dizer o que uma moral tem que fazer. Por isso que eu comentei com vocês que o nosso compromisso aqui em sala de aula, né, nunca vai ser dizer assim, determinado comportamento é certo e determinado comportamento é errado, né? O aborto, ele é correto e as pessoas que são anti-aborto é errado. Ser religioso é correto e as pessoas que são ateias estão erradas. Ser de direita é correto e as pessoas de esquerda estão erradas. O nosso comportamento, né, a nossa reflexão, a nossa situação aqui na sala de aula, jamais vai ser isso enquanto no campo da ética. A partir do momento que a gente faz isso, a gente está fugindo da filosofia. A nossa função aqui é entender que, por exemplo, existem pessoas a favor do aborto e existem pessoas contra. E a gente vai tentar entender quais são os motivos de cada uma. Existem pessoas de direita e existem pessoas de esquerda. E a gente vai entender por que umas são de direitas e outras são de esquerda. Existem pessoas que são religiosas, existem aquelas que são ateias. E a gente vai entender por que cada uma, né, algumas acreditam em Deus e outras não. Então, a nossa função é sempre essa ideia de compreensão e de reflexão, jamais de julgamento, né? Julgamento a gente deixa para a área do direito, para a área social. Enquanto filosofia, a gente busca mais, né, busca sempre a ideia de compreensão desses fundamentos que justificam, né, as opções, né, ou as escolhas de determinadas pessoas, né? E daí o Milton, né, o Milton colocou ali que Deus me fez ateu. E daí agora ele volta lá com o professor Pablo para tentar compreender esse paradoxo, né? Vocês que estudaram aí com o Pablo não estudaram lógica no primeiro ano, daí vocês têm que voltar lá para entender essa frase aí do Milton. Beleza, gente? Então a resposta aqui, né, da questão 1 é a ética é uma reflexão sobre a moral. Perfeito? Daí aqui a gente estava indo para o finalzinho da aula, passou esse quadro aqui, eu só vou me deter a duas questões aqui, gente, né, que era o que eu estava falando para vocês sobre valores e princípios, né? Então, o que a gente comentou, né, nós temos a conduta aqui, né, a conduta humana, que aqui perdão, nós temos a conduta humana. Se fosse em sala de aula e o professor tossindo, todo mundo já ia ficar, né, com o olho arregalado, né, tá com Covid. Mas aqui, gente, vamos lá, a gente tem a conduta humana, e eu citei algumas condutas que elas são
que elas são controversas, né? Que são aquelas condutas que, geralmente, né, o direito diz para fazer uma coisa, a sociedade, às vezes, diz para fazer outra, e a pessoa e a família, né, entende de uma outra forma ainda, né? E daí são as condutas que a gente chama de controvérsias ou dilemas éticos, ou que a gente também, às vezes, vai escutar de dilemas morais. As duas formas de se expressar estão corretas. Pode ser dilemas éticos ou dilemas morais. Dentre elas, nós temos aborto, uso de drogas, eutanásia, o uso de transgênicos aqui, né, na produção agrícola, por exemplo. Daí eu comentei para vocês, né, do suicídio assistido. Nós temos outras condutas, né, que eu já citei, que já foram causa de ser condutas controversas, né, ou dilemas éticos, que é, por exemplo, mulheres solteiras e serem mães, a questão, né, ainda que a gente tem hoje, né, a homoafetividade também ainda é uma conduta controversa em algumas sociedades, na nossa ela ainda é bastante controversa, por exemplo, o casamento homoafetivo, enfim, nós temos o trabalho infantil, né, nós temos aí várias condutas que elas podem ser tidas como dilemas éticos ou dilemas morais. Essas condutas ou essas as situações, elas estão naquilo que a gente vai chamar de mundo vivido, né? É aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Quem de vocês, né, por exemplo, aqui em sala de aula, já não teve contato com, às vezes, uma conduta que é um dilema ético, né? Seja você, a família, parente ou um conhecido, né? Muito provavelmente você tem alguém que virou, né, assunto aí da família por ter um determinado comportamento, né? E isso é um dilema ético, né? Quando a gente está aqui no âmbito da conduta, o que rege, né, o que vai orientar essas condutas são esses dois campos, a moral e o direito. A ética, ela não orienta a conduta humana, né? Então, por isso que é muito, em questões filosóficas, depois eu vou até passar um vídeo para vocês, não aqui durante a aula, eu vou indicar esse vídeo lá no Moodle, vídeo de 3 minutinhos, gente, dá para assistir aí enquanto você toma um café, assim, 2, 3 minutinhos, que é o vídeo do Leandro Carnal, muito provavelmente vocês conhecem esse professor, que não é da filosofia, ele é um historiador, na verdade. O Leandro Carnal, ele vai colocar para a gente, né, que é muito estranho, em termos técnicos, a gente falar que uma pessoa é ética ou antiética, né? Aqui na filosofia a gente não fala isso, a gente vai falar que uma pessoa é moral ou imoral, né? Ela age de forma legal, nos parâmetros do direito, ou de forma ilegal. Agora, falar que é ético ou antiético, ele soa um pouco estranho, é porque parece que você está dizendo que a pessoa é filósofa ou não é, uma vez que a ética é do campo da filosofia. Então, a gente sempre vai abordar, né, se a pessoa está agindo dentro da moralidade ou dentro do direito, perfeito? O que vai nos interessar isso, né? Porque quando ela age dentro da moralidade ou do direito, ela age através do quê? De leis, religião, costumes, saberes, e tudo isso aqui, na verdade, revelam valores, que aqui eu coloquei valores morais, né? Então, os valores morais é que vão determinar o nosso comportamento sobre essas condutas, né? Então, por exemplo, assim, uso ou não uso drogas? E eu posso estar aqui, a gente pode falar até de drogas lícitas, né? Vou beber minha cervejinha no final de semana ou não vou beber cerveja no final de semana? Vocês podem olhar para a família de vocês. Algumas famílias bebem, né? Lá o pai bebe a sua cerveja, a mãe ou o pai fuma o seu cigarro, etc. E tem determinados valores e costumes que para eles não tem problema algum. Outras famílias já não fazem isso, né? Outras famílias têm outros valores e outros costumes que optam por exemplo, não fazer uso de drogas, inclusive lícitas, né? Inclusive a cerveja, né, a vodka, o cigarro, que é vendido ali no mercado da esquina. Mas por que não fazem uso? Porque o direito proíbe? Não, é porque eles têm o quê? Costumes, né, costumes, saberes e determinados valores que para eles não faz sentido fazer uso de determinadas drogas. Perfeito? Percebam que a ética aqui não entrou em jogo, entenderam?
O que determinou a conduta foi a moral, né? Nem foi o direito nesse momento. Às vezes é o direito que determina, mas nesse caso do uso de drogas, foi a moral. Ah, mas tem as drogas ilícitas. Beleza, daí, eu não vou, por exemplo, né, usar crack, cocaína, etc. Por quê? Porque o direito proíbe, se a polícia me pegar na rua, eu estou enrascado, então eu não faço uso desse material. Daí o que está determinando o não uso, né, a não conduta, o direito. Percebam novamente, não fomos para o campo da ética, a gente ficou aqui no campo da moral e do direito. Combinado? Então, sempre vai ser correto a gente falar que as nossas condutas se baseiam em quê? Em valores e não em princípios éticos, em valores morais. Daí o Albert é você mesmo, né? Você não entrou com um e-mail diferente não, né? O Albert perguntou, né, qual que é a diferença de valores e princípios, né? Vamos lá, eu comentei rapidamente isso na aula passada, mas daí foi aquele probleminha que a gente teve que a internet caiu, né? E quando cair, gente, me aguardem que eu retorno pelo celular, né? Qual que é a diferença entre valores e princípios, né? Vamos pensar no exemplo que eu dei na semana passada, né? O valor, ele é algo que pode variar, né? O valor, ele sempre pode variar conforme o contexto, conforme a pessoa envolvida, conforme o momento, né? E daí você tenta imaginar assim, como que você vai avaliar, percebam, né, valor, como que você vai avaliar um carro ou uma casa, né? Como que eu digo que determinado lote aqui em Uruaçu vale 60 mil reais e passa 2 quadras para trás, tem um outro lote do mesmo tamanho que vale 100 mil reais, né? Veja, o valor ele mudou. Por que que mudou? Porque a rua é melhor, tem melhor iluminação, fica mais perto de mercado, o terreno é melhor, é mais plano, enfim, o valor ele pode mudar, né? E então sempre que o valor muda, né, ele está então dentro do quê? De variantes, né? E então por isso que a gente vai falar que os valores eles são o quê? São bases, né? Então assim são como é que se diz avaliações que a gente faz entre bom e ruim, né, entre melhor e pior, né, e que daí eles vão poder variar conforme a nossa avaliação num determinado momento. E qual é a diferença de princípio, professor? O princípio ele não varia. O princípio ele é igual para todo mundo. Né? Ele sempre, daí o exemplo que eu dei é para vocês pensar nos remédios, né? Quando a gente fala do princípio ativo. Né? O princípio ativo, e depois o pessoal aí da química talvez vai estudar isso, né? Vocês que devem entender melhor de química do que eu, né? Mas, por exemplo, você tem um remédio, você tem um princípio ativo. O princípio ativo de um remédio, independente da marca desse remédio, né? E daí a marca aí, né? Pode ser qualquer uma, EMS, pode ser qualquer marca, o princípio ativo ele tem que ser o mesmo para aquele remédio, para ele fazer efeito, né? E às vezes, por exemplo, assim, no mercado, o mesmo remédio, né, o mesmo remédio, ele pode ter vários valores, só que o princípio ativo é o mesmo. Daí, então, os princípios éticos, né, agora puxando para a ética, ele nunca muda. Então, quando, por exemplo, eu tenho um princípio que se chama, né, lá na filosofia que vocês bem conhecem do Maquiavel, de que os fins justificam os meios, né, ou seja, o resultado esperado, ele vai justificar qualquer meio, qualquer instrumento que eu utilizar para conseguir aquele resultado, e isso é um princípio, ele não muda. E eu posso aplicar esse princípio maquiavélico em diferentes situações, né? Vamos lá. Eu quero tirar boas notas, né? O meu objetivo é tirar boas notas. Se para isso eu precisar fraudar a prova, colar, né, pagar alguém para fazer a prova para mim, num princípio maquiavélico, esse fim, que é tirar boa nota, ele justificou o meio. Né? Então, em síntese, né, respondendo a sua pergunta, Albert, valores variam
conforme o contexto e as pessoas e o momento envolvido. E eles sempre vão avaliar, sempre é uma ideia de avaliação entre bom e ruim, entre, né, melhor e pior. Princípio, né, o princípio, ele é uma orientação ou um fundamento, né, uma explicação que nunca varia, ela sempre fixa. E ela pode ser aplicada em diferentes fatores. E daí você tenta lembrar dos princípios ativos do remédio. Ele nunca varia. Né? O princípio ativo, para ele conseguir um determinado fim, ele tem que ser o mesmo, independente da marca. Beleza? Exatamente, Maria Clara. O valor, por exemplo, ele pode depender da consciência individual ou ainda da consciência coletiva. Né? Se vocês estudarem com a professora Eleusa, provavelmente, vocês vão trabalhar, às vezes, a ideia de consciência coletiva. Mas ele varia, ele pode depender da consciência individual. E geralmente depende. Né? Por exemplo, vamos pegar um valor aqui que depende muito da consciência, né, individual. Sei lá, vamos... Tem muita gente que gosta de automóvel, não tem? Tem muita gente que gosta de carro, de moto e tal. E, por exemplo, vamos pegar moto. Para algumas pessoas, ter uma moto, uma motocicleta, é tudo, né? Tipo assim, pagaria aí tranquilamente 40, 50, 60 mil reais numa moto. Tem gente que ter uma moto, para ela, não vale nada. Tipo assim, mesmo que ela ganhasse uma moto de 40, 50, 60 mil reais, ela individualmente, ela jamais iria subir em cima de uma moto porque ela tem medo. Então, qual que é o valor que ela dá para aquilo? Nada. Para ela não representa muita coisa. Você entendeu? Então, assim, individualmente você atribui para uma mesma coisa, né, alguém que dá muito valor para algo e diferentemente outra pessoa que não, né, não faz uso, não tem valor algum para ela aquilo, né? Então, o valor, ele depende muito da consciência individual. O princípio, não. O princípio ético, né, quando a gente está falando de princípio, e aqui a gente vai compreender alguns, por exemplo, a gente vai começar com o utilitarismo, né, a utilidade, ela é um princípio ético, e o conceito de utilidade, ele por ser um princípio, ele é único e ele vale para todo mundo. Ele vai valer aqui para a gente. Se vocês forem um dia morar na Europa, o conceito de utilidade na perspectiva ética é a mesma, Estados Unidos é a mesma, na China é a mesma. Por quê? Porque ele é um conceito universal. Né? Então, o conceito de utilidade dentro da ética, ele é universal. Assim como o conceito de liberdade ética, e assim como o conceito de formalismo kantiano, ele é sempre universal. O que a gente estuda aqui, estuda na Europa, nos Estados Unidos, estuda, enfim, em qualquer outro país. O valor já é diferente, né? Quando a gente fala de valor, né, uma coisa é a gente pensar na vida aqui, outra coisa é pensar na Europa, outra coisa são os valores morais, os valores legais em outros países. Perfeito? Vamos ver o que o Albert colocou. Colar na prova é uma conduta e passar nela é um princípio. Mais ou menos, Albert. Vamos lá. Colar na prova é a conduta. Passar na prova é o resultado dessa conduta. Daí você interpretar isso, daí você justificar isso, falando assim, que o fim justifica o meio, ou seja, a consequência de eu passar, né, de eu ser aprovado na prova, porque eu colei, e isso é um princípio. Na verdade, o princípio ele é a interpretação dessa conduta toda, do ato de colar até a consequência. Beleza? Quando a gente entrar na ética consequencialista, né, que a gente vai estudar mais para frente, daí isso fica mais claro para vocês. Mas, por enquanto, eu queria que vocês gravassem isso. Valor sempre está ligado com a moral e é variável. Princípio ligado, aqui no nosso caso, né, da filosofia, sempre ligado com a ética, e ele é universal, ele não vai variar, né, ó. São princípios universais, né, ou uma teoria que justifica, né, ou fundamenta, né, as nossas normas, né, legais, né, fundamenta no sentido, assim, de explicação. Perfeito? Daí eu tinha feito a questão 2 para vocês, né, então essa questão 2, qual que era? Essa foi um pouquinho mais confusa, né, que até ficou lá, caiu a internet, volta a internet, daí ficou um pouquinho mais tenso, mas qual que era a questão 2, né?
A moral se fundamenta em princípios. B, a ética se fundamenta em valores. C, a ética se fundamenta em princípios. D, a moral se fundamenta na ética. O que vocês responderiam hoje? Naquele dia eu pedi para vocês chutar aí e tal. A, B, ou C ou D. Voltemos aqui. Valores ligados à moral. Princípios à ética. E aqui nós temos quatro opções. Né? A Eduarda e a Júlia colocaram a C. Né? Então, quem acompanhou aí a Eduarda e a Júlia é exatamente isso. Né? Ó, exatamente, o Albert, a Maria Eduarda também, exatamente isso. A ética se fundamenta em princípios. Né? A moral, se a gente fosse corrigir, né, a moral se fundamenta em valores, né, a ética se fundamenta em princípios, então por isso que a B está errada e a C está certa, né, e a moral, ela não se fundamenta na ética, a moral, ela se fundamenta no quê? Em valores, entendeu? Nos valores sociais, né, ela vai o quê? Só ter uma relação com a ética, porque a ética só vai explicar ela, mas nada mais, né, eu não preciso toda hora eu sair aí na rua, ficar explicando o que eu faço para os outros, né? A pessoa ficaria até meio louca, né? E daí por isso que o pessoal brinca que filósofo é meio louco, né? Porque quer explicar tudo, mas é mais ou menos isso. Se você querer problematizar, querer fazer uma reflexão e ficar buscar os fundamentos éticos de toda a sua conduta, você vai entrar numa caixinha assim de como é que se diz, de paranoia, que você não vai sair nunca mais, né? Porque tem hora que é bom, né? Você sentar, refletir sobre determinadas condutas e tal, mas fazer isso a todo momento é impossível. Então, por isso que a moral, ela não se fundamenta na ética, ela se fundamenta em valores, e eles são meio que automáticos, né? Você já quando vai fazer alguma coisa, às vezes você já faz de forma automática, né? Você vai no mercado, você respeita a fila, você não fura a fila, né? Você sai na rua, você, né, sai vestido com roupa, né? Você não sai nu. Então, isso é o quê? São valores que você faz, você repete e nem sabe exatamente, às vezes, muito o porquê, né? Ou, por exemplo, você vai para a praia, você não vai de calça jeans, entrar na areia de tênis e tal, né? Lá você já tem um outro comportamento, porque você tem um outro valor, é um outro contexto, são outras questões que passam para orientar a tua conduta. Então, quem chutou ou quem analisou a questão C aqui, é essa correta. A ética se fundamenta em princípios e a moral se fundamenta em valores. Né? Então, essa era a questão. Beleza? Então, vamos avançar mais um pouco, gente, né? Então, da moral para a ética, né? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, né, era a distinção entre a prática moral. Então, a moral ela é sempre uma prática, ela é sempre uma conduta. E aquilo que eu falei para vocês na aula passada, toda a nossa conduta está baseada dentro de valores, ainda que eu não tenha eles de forma sempre consciente comigo, né, refletindo eles a todo momento. E a ética é sempre uma teoria moral, ou melhor ainda, seria uma teoria da moral, né? Então, nós temos aqui a prática moral, que é o caso concreto, né, que é a nossa vida, digamos assim, a nossa vida do dia a dia, ela está aqui. Nós temos uma reflexão e nós temos o campo da filosofia que está aqui em cima, que é a teoria da moral ou a ética. Né? No dia a dia, a gente sempre está aqui. Hoje de manhã, quando vocês entraram na aula de filosofia às 9h15, a gente veio para esse campo aqui, que é estudar um pouquinho de ética. Né? Então, depois que a gente terminar a aula, a gente volta para o dia a dia. Né? Vocês vão ter outra aula com a professora Luana, se eu não me engano, alguns aí, né, de edificações, outros vão para almoçar, a gente volta aqui, né, outros vão assistir TV, enfim, vão fazer atividade de outra disciplina. A gente está sempre nesse caso concreto, no nosso mundo vivido. Né? E o mundo vivido, ele tem essas características. Né? Ele é pessoal, né? Ele é relativo, porque ele é relativo a quem? Né? As pessoas que a gente convive, ao contexto em que a gente está, ao momento. Né? Então, ele é relativo nesse sentido. Ele é sempre valorativo, olha a palavra valor de novo. Né?
Ele sempre tem a ideia de valor aqui, de bom ou ruim perpassando, então estou lá assistindo assistindo uma TV, né, um programa. Eu não vou falar, a gente não fica falando assim, esse Netflix, essa série aqui, ela é certa, ela é errada. Alguém já falou isso? É meio estranho, não fica? A gente vai falar assim, não, essa série que eu estou assistindo, ela é boa, essa série é ruim. Por quê? Porque você está fazendo uma avaliação valorativa dela. Você não fala para o teu colega, nossa, assista aquela série lá porque ela é muito certa. Você vai falar porque ela é muito boa. Então, você está no campo valorativo. Né? É o nosso caso concreto, né? É a nossa vida concreta. Então, a gente sempre está na nossa vida vivida, né? Parece até redundância, né? Mas só assim, na nossa vida prática, na nossa vida efetiva, a gente está no campo da moral. Quando a gente vem para a área de reflexão, da filosofia aqui, ou quando você dá aquela que você fica parado lá, que você deita na cama, acorda de manhã cedo e fica pensando assim, levanto ou não levanto? Vou para aula ou não vou para aula? Você está fazendo o quê? Você está fazendo ética, você está fazendo julgamentos. Daí você já sai desse campo aqui e você vem para o campo da reflexão. O campo da reflexão, ele tem características que são bem diferentes do campo da vida vivida, né, da vida efetiva. Por exemplo, na reflexão, a primeira coisa que se destaca é a ideia do princípio. A gente vai falar se é certo ou errado, né? Então, por exemplo, volta a ideia do Netflix aqui da série, né? Quando eu assisto a Netflix, né, quando eu assisto lá uma série, e eu gosto ou não dela, eu vou falar o quê? Que é boa ou ruim. Se agora eu tenho lá duas coisas, eu preciso fazer uma atividade e eu queria assistir a série. Daí, opa, eu já não vou fazer, eu tenho que fazer um julgamento, eu tenho que fazer uma reflexão. Qual que é a escolha que eu vou fazer? Qual que é o mais certo ou errado? Né? Daí eu posso até pensar, é melhor, né? É mais interessante, mais fácil assistir a minha série. Só que daí fica aquela reflexão, não, mas é o mais certo eu fazer a minha atividade porque eu preciso tirar uma nota. Não, é mais certo eu ir lá ajudar o meu pai ou a minha mãe, né, ou o meu irmão a fazer determinada tarefa de casa, né, limpar a casa, porque está precisando disso. Então, quando você vem para reflexão e vai entrar essas duas palavrinhas, certo ou errado, você está no campo da ética. Quando a gente entrou essas duas palavrinhas, bom ou ruim, você está no campo da moral. Tranquilo? Então, a gente tem essa grande diferença. Aqui a gente está no campo do abstrato, é o campo da reflexão. É quando vem aqueles momentos assim que você fica num dilema do que eu devo fazer, o que eu devo escolher, qual que é a melhor opção naquele momento. Aqui é muito mais na preferência do concreto, é muito mais se isso é bom ou ruim, se é gostoso de se fazer ou não, se me agrada ou não, é o campo do concreto. E às vezes eu opto ou eu faço isso muito mais por onde? Pela minha experiência, pela minha sensação, que depois a gente vai ver também pode ser um princípio moral, a sensação. Né? Mas aqui, geralmente eu opto por fazer porque me agrada ou não. Aqui não, aqui eu opto pela racionalidade, né, pelo abstrato, pela justificativa ética que eu estou encontrando, pela racionalidade daquela conduta que eu quero fazer. Essa racionalidade, geralmente, ela é tida como impessoal. Por quê? Porque eu jogo para todo mundo, né? Por exemplo, eu acordei hoje cedo, vocês tiveram aula antes, não tiveram? Acho que vocês tiveram aula com o senhor Leone, não foi, gente? Daí você acordou cedinho, assim, era 7h30. Não, não? Uai, o que deu? Essa é a primeira aula que vocês estão tendo? Ah, entendi. Faz parte, né, Pedro? Mas, enfim, digamos que vocês tivessem acordado 7h30 para fazer essa aula com o professor Leone. Daí, né, você ficou deitado um pouquinho lá na cama e você ficou assim, né, tipo, ligo, né, a minha câmera, liga aqui, eu entro no mudo, não entro, vou assistir essa aula, ou vou desligar tudo e vou fingir que a minha internet caiu e vou ficar dormindo, e daí você
vem para cá, né, vem para cá e fica pensando assim, né, não, acho que eu vou entrar, porque se eu não entrar eu vou ganhar falta, ou eu vou reprovar na disciplina, os meus colegas vão fazer as coisas e eu não vou. Você vê que você tira essa questão da pessoalidade, do gosto, e você joga para uma certa impessoalidade que é assim, o que, que é o mais certo, né? O que, que os outros também vão fazer, o que, que se espera que todo mundo faça. E daí nisso, né, nesse sentido, né, você tira da sua preferência pessoal e às vezes acaba fazendo coisas que você não gostaria de fazer, mas que você julga que é o mais certo a se fazer, né, porque eticamente, né, é tido como mais certo, ainda que você não goste muito. Né? Então, por exemplo, agora todo mundo está reclamando do preço do arroz, né? Você vai lá no mercado comprar, né? Ninguém está gostando do preço e nem por isso você deixa de pagar, né? Porque o certo, tido como eticamente correto, né, é pagar aquilo que você compra, ainda que o preço esteja muito caro. Percebem a diferença? Né? Bom, eu fico feliz, Jefferson, que você colocou assim, né? Ou deixa ligado na aula e vai dormir. Eu fico feliz que você escreveu isso, porque eu estou entendendo que você não está dormindo. Né? Eu gosto que vocês escrevam aqui, porque pelo menos, né, eu sei que vocês estão acordados e mexendo no celular. Beleza, gente? Mas, gente, vocês conseguiram entender? Ó, quando a gente está na prática, né, no campo da moral, a gente está no caso concreto, na nossa vida vivida. Começou a refletir muito, começou a ficar encucado ou com aquela pulga atrás da orelha, começou a tentar achar alguma justificativa para a sua conduta, ou quando você quer justificar para a mãe, para o pai, aquela conduta que às vezes você sabe que ele não aprova, mas você quer fazer, você está tentando achar justificativa, está fazendo uma reflexão, você está indo para o campo da ética, né? Você está fazendo uma reflexão sobre a conduta. Por isso, aqui é o concreto, aqui é o abstrato, aqui é o pessoal, é o gosto, é o valor, aqui é o impessoal, né, é uma ideia do princípio, né, do certo, do errado, e é algo mais abstrato, mais racional, no sentido assim, não que seja o racional de, né, a melhor racionalidade, mas é o racional porque você parte para uma reflexão. Tranquilo? Então, uma definição do que a gente poderia fazer de tudo isso que eu falei é: a ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana, né, ou então de uma forma do comportamento dos seres humanos. Já a moral, né, ou então uma explicação da moral, né. O valor da ética está naquilo que ela explica, o valor no sentido assim, né, como é que eu vou dizer, para que serve a ética, né? A ética, ela serve no sentido daquilo que ela está explicando, e não no fato de ela prescrever ou recomendar certas ações em situações concretas. Então, na verdade, gente, a ética, né, tentem interpretar isso da melhor forma possível. Em termos concretos, a ética, ela não vale de nada para a gente, né? No sentido de orientar a nossa conduta. Não é a ética que orienta a nossa conduta. O que orienta a nossa conduta? A moral e o direito. Para que serve a ética? Para explicar a nossa conduta. Né? Então, assim, destaca-se que a ética é uma explicação daquilo que foi ou é, e não uma mera descrição dos fatos. Quando eu tenho um processo ético, né, seja aqui no Instituto Federal, né, às vezes vocês escutam aí, né, como é que se diz, na Câmara dos Deputados, foi para a comissão de ética, né, quando eu tenho um processo ético, o que eles vão fazer, na verdade, é uma reflexão ou uma explicação de uma conduta que uma determinada pessoa fez e, entre aspas, feriu determinados regulamentos, né? Mas, na verdade, esse processo, ele não deveria se chamar processo ético, porque a ética está no campo da explicação somente. Né? Ele deveria se chamar um processo legal, um processo de conduta, alguma coisa assim, mas não deveria se chamar processo ético, porque a ética, ela é simplesmente abstração. E você sempre vai ter uma explicação para uma conduta, ainda que ela seja uma conduta tida como ruim, entendeu? Mas então, assim, ética é teoria, moral é concretude, né? É o fato realizado,
é o valor que te orienta para o fato. E daí aqui eu tenho a questão 3. Eu vou jogar o link para vocês. A nossa aula vai até 9h15, né? Mas a gente vai talvez até terminar antes. Vamos responder essas 3 perguntinhas aqui. E daí eu vou passar a atividade para vocês. Deixa eu copiar aqui. Gente, o mesmo esquema da aula passada. Vamos lá. Ok. Mandei o link aí para vocês, mandem para os colegas, né, que às vezes estão caindo aí da sala. Né? Gente, novamente, aqui não... Assim, eu quero que vocês tentem acertar a questão, mas se não acertar não tem problema, não, né, eu vou considerar essa ideia do formulário é participação mesmo, é a nossa chamada, vai valer a nota, então respondam, mas assim, vamos tentar treinar aqui a ideia, o que eu quero que vocês aprendam, não quero que vocês fiquem preocupados aqui com nota, não, beleza? Eu quero que vocês façam as atividades, quero que vocês aprendam. Então, entrem aí no formulário, preencham o nome de vocês, pelo menos aí nome, sobrenome, nome completo, para facilitar lá na chamada, para depois eu lançar a presença ou não de vocês. Acordem o colega, se tiver algum colega dormindo aí, né, liga para ele rapidinho. Mas preencham aí com o nome, o e-mail, o curso que vocês fazem, edificações química, né, ou informática, e daí já vai ter a questão 3, A, B, C ou D. Vamos lá. Questão 3 diz o seguinte, gente. São características das explicações éticas, exceto. Né? Então, assim, tem 4 características que eu coloquei aqui, todas elas fazem parte da ética, menos uma. Qual delas não faz parte da ética? A universalidade, a impessoalidade, a abstração ou a concretude? Vamos lá, respondam aí para mim. E isso que eu ia falar, quem quiser responder aí no chat, responde também. Põe aí o que você acha que não faz parte da ética. Mas não deixe de responder lá no formulário também. Escolha aí A, B, C ou D. Mas pode, quem acha que é outro, pode responder. Quem concorda com o João Vitor aí, dá um joinha também, né? Então, nós temos aí quatro características da ética, né? Uma não faz parte, que é exatamente a concretude, né? Concretude, ela faz parte do quê? Da moral. É o mundo, é aquilo que eu brinquei com vocês, é a vida vivida, é o mundo concreto, são as situações concretas. Quem que rege a situação concreta? A moral. A abstração, percebam, a abstração, impessoalidade, universalidade, são coisas de filosofia, né? Você tem uma explicação que seja universal para todas as condutas, que seja impessoal, que seja válido para todo mundo, né? Que seja abstrata, né? A ética, enquanto campo da filosofia, ela é pura abstração, né? Ela não tem nada de concreto, ela é pura teoria, então ela é abstração. Diferente da moral, que é concreto, né? A moral vai dizer, não, faz isso, faz aquilo, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela outra. Então, quem colocou a resposta D, aí acompanhando o Daniel e o João Vitor, concretude não faz parte das explicações éticas. Perfeito? Então, essa seria a nossa terceira questãozinha. Né? Enquanto teoria, a ética não se identifica com normas e valores de nenhuma moral em particular. Percebam, gente, ó, eu posso ter no Brasil diferentes morais, né? Eu posso, a moral, né? Vamos pegar a juventude, vocês aí que são jovens, né? Vocês jovens aqui do interior, né? De norte de Goiás, tem uma moral que é muito diferente, por exemplo, às vezes do jovem lá do norte do Amazonas, ou então do norte do Acre, ou então lá de Santa Catarina, né, do interior de Santa Catarina, lá da Serra Gaúcha. Então, assim, às vezes a juventude em si, ela tem morais que são diferentes, né, vocês aqui em Uruaçu, em Campo Norte, sei lá, quem está assistindo aí de outra cidade, né, a gente está em Uruaçu, Campo Norte, Niquelândia, não sei se tem alguém aí de, como é que é, São Luís do Norte, enfim, às vezes a gente tem determinados valores, Alto Horizonte, aí o Daniel de Alto Horizonte, a Maria Clara de Campo Norte, a gente tem valores
que é muito diferente do jovem lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Eu não sei se vocês já foram para lá, mas às vezes a minha irmã mora no Rio. Eu gosto de ir no Rio de Janeiro para ficar no máximo 3, 4 dias. Passou disso, eu já me assusto, assim, eu me incomodo, porque é um ambiente que não me agrada, tem um outro jeito de ser, as pessoas são diferentes, o comportamento é diferente. Então, assim, é certo ou é errado? Não é certo e nem errado, é o jeito deles. Para mim não é muito bom, eu não gosto, né? É mais movimentado, é muita gente, o negócio, digamos assim, é mais louco, né, mais muvuca. Eu não gosto, é uma preferência minha, mas nem por isso estou dizendo que é errado. Percebo? A moralidade deles é diferente da nossa. Se vocês forem para lá enquanto jovens, talvez vocês vão ter uma moralidade que vai dar aquele choque cultural, vai ser diferente. Essa diferença é ruim ou boa, né? Às vezes para você ela pode ser ruim, porque ela é diferente, não te agrada, mas não quer dizer que isso seja errado, percebe? No campo da moralidade, talvez pode ser ruim. No campo da ética, nem sempre quer dizer que está errado ou que está certo, perfeito? Então, ó, a ética, ela não se identifica com normas e valores, ela não se identifica com uma moral em particular, né? Então, ela sempre tende a ser universal, né? Ela se depara, né, a ética, a filosofia, ela se depara com uma experiência histórico-social no terreno da moral. Então, quando vocês estudam, né, por que história, filosofia e sociologia são separados? Porque história e sociologia, ela é do campo do concreto, né? Apesar que vocês estudam teorias históricas, etc., mas vocês estudam casos concretos, não estudam? Na sociologia, vocês estudam grupos sociais que são concretos. Na história, vocês estudam momentos históricos que aconteceram, fatos que aconteceram. Na filosofia, a gente tenta subir um pouquinho assim na abstração e estudar isso a partir de um horizonte universal e abstrato. Então, a gente pega o caso concreto para abstrair, e daí a gente sai do campo da moral para ir para o campo da ética e da filosofia. Então, a gente se depara com práticas morais que existem no mundo vivido, que existem na história e que existem na sociedade, e a gente tenta fazer o quê? Uma teoria dessa moral. Por que as pessoas agem assim e não agem assado? Né? Por que vamos pegar aí um exemplo, né, uma coisa bem bobinha, né? Por que antigamente o casal tinha aí, né, os pais geralmente tinham 10, 15 filhos e hoje tem um ou dois? Isso é uma conduta, é o quê? É uma experiência histórico-social concreta, que tem uma moral por trás, né? Há 3 gerações, há 2 ou 3 gerações atrás, a gente tinha o quê? Os pais tinham aí 10, 12, 15 filhos, né? Por exemplo, eu tenho 10 tios, né? Hoje, por exemplo, geralmente as famílias têm o quê? Um ou dois filhos. Isso não é à toa. Isso tem o quê? É uma moralidade envolvida, né? A gente brinca porque agora, né, tem televisão, antigamente não tinha, agora tem Netflix, né, vamos fazer outras coisas, mas a gente sabe que tem questões financeiras envolvidas, questões educacionais, né, tem várias coisas que acabam envolvendo e que faz essa opção por ter menos filhos. Às vezes essa opção ela é consciente, às vezes não. Né? Às vezes o casal diz, não, a gente só quer ter 2 filhos, e decide e acabou. E às vezes o casal tem 2 filhos e nunca vai saber por que só teve 2 filhos. Acabou, teve 2 filhos e tá bom, e vida que segue, todo mundo tem 1 ou 2 filhos, né? E assim vai. Né? E, Júlio, demora demais para dar retorno essa mão de obra. Você tem que esperar aí no mínimo uns quase 20 anos, é muito investimento. Investimento, eu acho que a gente pode brincar que o risco é maior do que bolsa de valores. Quase um time de futebol, né, mesmo? Mas vamos lá, então assim, gente, vocês veem, ó, né, no campo da ética, né, a gente sempre vai aspirar, né, sempre vai buscar uma ideia de racionalidade, de ser objetivo na explicação, ser sistemático, metódico, né, então essa é uma ideia, assim, de tentar construir uma ciência ética, né? Daí aqui eu vou contar uma coisa para vocês do livro que eu estou usando com vocês, que eu não gosto, mas o livro diz, mas eu pessoalmente não gosto, que é o livro lá do Sanches Vasques, o livro chamado Ética, ele já está lá no Moodle para vocês.
O Sanches, né, que é esse autor aqui que eu estou citando para vocês, ele está dizendo que a ética é uma ciência, né? Eu discordo dessa afirmação dele, né? Eu e outros autores, né, outras pessoas da filosofia vão discordar, porque essa ideia da ciência do Vasquez a filosofia ela não é ciência, né? Então, assim, se vocês um dia falarem a filosofia não é ciência, não é mesmo. E daí, se a ética faz parte da filosofia, então a ética também não é ciência. Entenderam a lógica? O Vasquez ele está colocando a ética como um campo, como se ele fosse ciência, mas não é. Né? Mas aqui a gente vai dizer que é, só para a gente acompanhar o Vasquez. Né? Então, digamos, vamos assumir aí o Vasquez um pouquinho, vamos dizer que a ética é ciência. E daí, por isso, ela busca racionalidade, objetividade, busca ser sistemática e metódica. Mas se a gente for fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada e a gente for perguntar se ética é ciência, não fiquem com medo de dizer que ela não é ciência. Ética é um campo da filosofia. Ética é filosofia, não é ciência. E filosofia não é ciência. Perfeito? Diversamente da moral, a moral geralmente é o quê? A gente colocou aqui irracional, gente, não quer dizer que a moral é burra, né? Não é isso. É irracional porque ela não tem um compromisso de ficar se justificando, né? De ficar toda hora buscando uma razão. Ela vai geralmente pelas preferências, pelos gostos pessoais, né? Por isso que ela é irracional e subjetiva. Ela não precisa ser metódica e sistemática e muito menos comprovada, né? Então, por exemplo, assim, por que que em Goiás, né, todo mundo diz que em Goiás só se escuta sertanejo, né, e eu digo assim, quando eu vou lá para o sul, né, eu sou lá de Santa Catarina e morei no Paraná um bom tempo, eu digo que agora eu moro em Goiás e todo mundo acha que aqui só se escuta sertanejo, né, então vamos dizer que, ok, a gente escuta mais sertanejo do que outros estados, talvez, né, isso é um gosto moral. Por que que a gente escuta mais sertanejo? Ou por que que a gente escuta sertanejo? Uai, porque a gente gosta, né? Não precisa ficar justificando, simplesmente porque agrada o nosso ouvido, a gente gosta, sei lá, lembra de pecuária, lembra de festa, lembra do lago, enfim. E daí isso é bom pra gente, de vez em quando a gente escuta e pronto, acabou. Não precisa ficar justificando, percebe? A moral simplesmente ela existe, ela orienta e ela faz com que a gente faça as coisas achando ser mais certo, né, melhor ou pior. Né? Então, por isso que a gente diz que ela é irracional. Não quer dizer que ela é burra, ela simplesmente só não tem o compromisso de ficar explicando toda hora por que tem que fazer uma coisa de tal jeito e não faz de outro, beleza? Só respondendo aqui o chat, gente, esses slides já estão lá, tá beleza? Eles já estão lá na aula 1. Eu não publiquei ainda o vídeo da aula, da aula 1, eu vou editar o vídeo da aula 1 e esse vídeo da aula 2 hoje, e eu publico eles lá no YouTube e compartilho o link para vocês, tá bom? Aí depois vocês fazer que nem aqueles youtubers, né? Vocês entram lá, se inscrevem no canal, curte e clica no sininho para receber as notificações. Mas por que eu estou publicando no YouTube? Porque fica mais fácil para vocês acessarem, vocês não precisam entrar no Moodle, né? Vocês simplesmente, direto com o link, vocês já entram direto no vídeo, não precisa ficar logando lá no Moodle, às vezes está travando e tal, então eu estou publicando o link lá, né? E se quiser compartilhar com os outros, compartilha, pode baixar, enfim, né? Arrasta para cima e vamos saber mais de filosofia. Agora a gente vai arrastar para cima e vamos para a questão 4, né? Na questão anterior, a gente falou das características da ética, gente. Agora são as características da moral. Todas essas aqui são características da moral, exceto uma, né? Vamos lá. O relativismo, a pessoalidade, a racionalidade e a concretude. Qual dela não é característica da moral, que não é uma característica obrigatória da moral? Espera aí que eu já mando. Gente, não perca o link, tem que mandar para depois. Né? Não esqueçam depois de responder tudo, as 3 questões e mandar no enviar. Ó,
O Vitor, o Felipe e a Giovana colocaram no C. Alguns estão colocando no A. E a Eduarda ficou na interrogação. Vamos lá. Vamos lá. Qual que a gente sabe que é uma característica da moral? Que a gente respondeu na letra anterior, na questão anterior. A D. Perfeito? A D é característica da moral, é concreta, a moral é concreta. A B, ninguém questionou, também é característica da moral, porque ela é pessoal. Vocês ficaram entre A ou C, né? Qual que não é característica da moral? A racionalidade. Então é a C, né? O relativismo, ele é característico da moral. Por quê? Porque a moral é relativa. Exatamente, né? A moral, ela é relativa em que sentido? O que eu falei de vocês, os jovens aqui de Uruaçu, Alto Horizonte, Niquelândia, Campo Norte, têm uma moral que é diferente da moral do Rio de Janeiro, ou seja, ela varia, ela pode variar. Então, isso faz com que ela fique relativa. Então, a moral ela pode ser relativa, né? A moral, por exemplo, de um grupo religioso, ela é diferente de outro grupo religioso, né? Um grupo da Umbanda tem uma moral que é diferente dos espíritas, que é diferente do católico, que é diferente dos evangélicos, que é diferente do protestante. Isso é o que? Relativismo, percebe? São relativas, as morais elas são relativas. Não quer dizer que elas sejam erradas, perfeito? Elas são diferentes. Então, por isso que elas são relativas. Então, a moral, ela é o quê? Ela é relativa, ela é pessoal, né? Geralmente ela está ligada a uma pessoalidade e ela é concreta. Ela não tem o compromisso de ser racional. Volto novamente, não quer dizer que ela é burra, né? Ela só não tem o compromisso de toda hora fazer aquela reflexão racional, teórica, metódica, sistemática, que é o compromisso de uma ciência, que no caso é o compromisso da ética, percebe? Então ela pode ser irracional, né? Então a moral ela pode ser totalmente irracional, não tem problema algum. Né? Então, a moral, só para a gente já ir finalizando, pessoal, né? A moral não é ciência, mas objeto da ciência, percebe? E nesse sentido, é por ela estudada, né? Pela ciência. A moral é estudada pela ciência e investigada pela ciência. A ética não é moral. Gente, isso aqui é o resumão de tudo. Ó. A ética não é a moral e, portanto, não pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições. Daí lembra que eu falei que não faz sentido ter código de ética, processo de ética? Que a gente não pode reduzir a ética a normas e prescrições. Isso aí a gente faz dentro das instituições, mas está errado. Né? Para a nossa filosofia aqui, não tem como reduzir. Né? Uma ética a um conjunto de normas. A missão da ética é explicar a moral efetiva, a moral vivida. E, nesse sentido, ela não pode influir na própria moral. Ela não pode dizer qual moral é mais certa. Então, eu não posso pegar a ética, por isso que eu volto lá no início da aula, eu não posso pegar a filosofia aqui e falar assim, não, a moral dos evangélicos é mais certa ou é mais correta do que a dos espíritas. Ou a moral dos católicos é mais correta do que a dos protestantes. Não faz sentido. Por quê? Porque nosso compromisso não é dizer qual é a melhor moral, e sim explicar a lógica que está dentro de uma moral, percebe? A gente vai poder explicar, por exemplo, por que os evangélicos fazem isso e os católicos fazem aquilo, por que os protestantes fazem isso, né, e os umbandistas fazem aquilo, por que a juventude aqui em Uruaçu faz isso, lá no Rio de Janeiro faz aquilo. E isso é o papel de explicação. Agora, dizer qual que é a melhor ou pior, não faz sentido. Percebe? Eu vou pular para a última questão. Não, gente, só para a gente finalizar mesmo, né? Na moral, a gente vai ter dois campos que eu retorno na próxima aula, que é o campo normativo e o campo factual. O campo normativo são as normas, efetivamente, que a gente diz que a gente gostaria de fazer. O campo factual são os atos morais, efetivamente, que a gente realiza. Então, a moral, ela tem esses dois campos, né? Ela tem um campo um pouquinho abstrato, mas que não chega a ser a ética, e um pouquinho, e daí tem o factual. É mais ou menos o seguinte, né? Nós temos, vão lá, peguem a questão 5, nós temos a seguinte expressão, e daí já terminou a aula, nós temos a seguinte expressão, faço o que eu digo
mas não faça o que eu faço. Isso aqui revela duas dimensões da moral. Quando eu digo assim, faço o que eu digo, eu estou no caráter normativo da moral. É aquilo que todo mundo espera que se diz, que se faz, né? Mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque eu estou no caráter factual da conduta. Vocês percebem essa diferença? Uma coisa, eu estou no campo da moral ainda, eu não estou na ética. Mas uma coisa são as normas morais. A outra coisa é exatamente a conduta. Uma coisa é o que a religião diz para eu fazer, outra coisa é o que eu faço. Uma coisa é o que a escola diz para eu fazer, a outra coisa é o que eu faço. Né? Uma coisa é eu falar assim, não, professor, eu vou fazer o trabalho inteirinho sem plágio nenhum. Outra coisa é eu dar aquela pescoçada lá no Wikipédia, né, no YouTube, não é? Então, assim, a gente tem dois campos da moral, que é o aspecto normativo e o aspecto factual. Percebe? Para todo mundo acertar essa questão 5, pode colocar a questão B e enviar o questionário para mim.